Vamos. Vamos lá, então. Como a gente vai usar, então, isso amanhã de manhã, eu vou lhe dar Tá. bom dia, tá? Ah, tá legal. Tá, Vamos lá. só um pouquinho. Tá. Pode ser. Então tá. Alô? Diga. É a rádio? Rádio Guarujá, Florianópolis. Tá, ok. Eu sou Marcelo... E o seu nome, entrevistador? É Marcelo Fernandes. Barcelos? Marcelo Fernandes. Ah, tá. Rádio Guarujá... Marcelo Fernandes. Tá, só Marcelo. Tá bom, isto. Tá bom? Pode ser? Tá, ok. Vamos lá, então. Bem, nós estamos na linha com o professor Valdir José Rampinelli, ele é coordenador, bom, de novo. Nós estamos na linha com o professor Valdir José Rampinelli, ele é professor de História da nossa Universidade Federal, e hoje é um bom dia para se conversar com um professor de História, principalmente da envergadura do professor Rampinelli, que sempre nos ajuda aqui nestas datas importantes como esta, deste feriado, onde os brasileiros lembram a proclamação da República. Professor, bom dia, prazer tê-lo conosco novamente. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da Rádio Guarujá. Bem, professor, hoje estamos de feriado, né? Muita gente não se dá conta, às vezes, né, do que este feriado quer dizer. No dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, acontecia esta data importante, este fato importante, que era a proclamação da República. E feita por um marechal, né? O Marechal Deodoro da Fonseca. Poderíamos ter naquela oportunidade um outro governo militar, né? Foi um militar que fez isso, claro que com a ajuda de outros tantos nomes importantes que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. Mas que momento era aquele, hein, professor, onde estávamos numa monarquia e resolveu-se, então, decretar-se o final da monarquia? Que momento histórico era aquele, hein, professor? Na verdade, Marcelo, o 15 de novembro, que é a proclamação da República, é uma data da qual o povo não participa, porque naquele evento, no final do século XIX, a República foi proclamada por uma elite, pelas Forças Armadas, e o povo viu aquela marcha na rua sem saber o que acontecia. Sim. Na verdade, o povo vai passar a avaliar se a República é melhor que a monarquia a partir da sua vida. Tanto é que os camponeses de Santa Catarina, que vivem aqui na região de Caçador, vão se tornar monarquistas, porque com a República a vida deles piora. Sim. E, na realidade, eles nem sequer são monarquistas ou republicanos. Eles estão, sim, com aquele regime que melhor lhes favoreça a vida. Por isso, a proclamação da República foi um acontecimento feito por cima, feito por uma elite, feito pelas forças militares. Por isso é que amanhã é um feriado em que as pessoas amanhã não, hoje, passear, né? Ou vão para a praia, mas não tem identificação com a cultura nacional, com o evento que aconteceu. Agora, o professor, então, o fato de não ter se dado ungido de baixo para cima o movimento, ele ficou descolado da sociedade e, portanto, não era um movimento autêntico do ponto de vista do passo à frente da sociedade, né? Sem dúvida nenhuma. Agora nós... é que, Marcelo, pois não. Que a elite que atuava na monarquia continuou a atuar na República. Não houve mudança de classes com a proclamação da República. Lembro aqui dois grandes pensadores latino-americanos. Um é o cubano José Martí, que viveu na segunda metade do século XIX. Outro é o peruano José Carlos Mariátegui, que viveu no início do século XX. Ambos vão dizer o seguinte: houve em toda a América Latina a proclamação da independência e nos tornamos todos independentes politicamente. Sim. Mas a colônia continuou a viver na República. Portanto, aqui no Brasil, a dependência nossa da Inglaterra e depois dos Estados Unidos continuou na monarquia que havia para a República que acontecia. Por isso é que o povo diz o seguinte:
esta mudança não afeta a minha vida. Sei. Agora, professor, então me explique o seguinte, do ponto de vista do movimento, até um pouco antropológico isso, porque se nós não mudamos a qualidade de vida de ninguém, e se este movimento foi apenas, vamos dizer assim, para inglês ver, né, como a gente chama hoje. Aliás, isso o próprio nome já quer dizer alguma coisa historicamente, né? Mas por que naquele momento, ou anos depois, nós não tivemos modificações retroagindo a monarquia ou partindo para um outro tipo de desenho político? Porque nada mudou, né? E o que aconteceu com os movimentos populares naquela época? Não existiam? O que nós tínhamos naquela época? Na verdade, Marcelo, se nós olharmos a história do Brasil e pegarmos os eventos que marcaram a nossa história, a gente diria que foi 1822, com a proclamação da independência, 1889, com a proclamação da República, 1930, quando Vargas chega ao poder, 1964, com o golpe de Estado. Sim. Pois bem, estes 4 acontecimentos que eu citei para você foram feitos por uma elite, seja ela civil ou militar. E o povo ficou distante de tudo isso. E respondendo à sua pergunta, o que aconteceu com o povo? O povo assistia bestializado o que acontecia, sem participar do acontecimento. E o acontecimento era feito por uma elite brasileira que tinha a cabeça ou na Europa ou nos Estados Unidos. E esta elite brasileira depois prestava serviços, vendendo seus produtos ou para a Europa ou para os Estados Unidos. Portanto, era uma elite que estava de costas para o Brasil. Sim. Ela não tinha nenhuma identidade com o Brasil. Inclusive, ela usava o próprio exército, usava as forças de segurança para massacrar o seu próprio povo. Olhem aí os grandes massacres havidos neste período. Eu citaria aqui em Santa Catarina aquilo que se conhece como a Guerra do Contestado, que na realidade não é Guerra do Contestado, é uma guerra contra os camponeses que querem terra para trabalhar. Portanto, os movimentos sociais foram massacrados, os camponeses foram liquidados, e a elite no Brasil atendia os reclamos europeus e estadunidenses, e obviamente não os reclamos do nosso povo. Agora, professor, no que estava... Agora eu vou lembrar aqui de 2 palavras usadas pelo Dr. Brizola, né? Os interesses, como ele dizia, né? E os conluios. Naquela oportunidade da proclamação da República, que interesses, então, tinham esses poderosos? Porque trocaram 6 por meia dúzia. O que exatamente era a ideologia de proclamar-se uma república no lugar de uma monarquia e que, do ponto de vista do poder econômico, queria dizer a mesma coisa? Olha, eu te diria que conjunturalmente havia interesses de fora. Claro que a Inglaterra gostaria que aqui continuasse monarquia, porque a Inglaterra era monárquica, enquanto que os Estados Unidos gostariam que aqui fosse uma república, porque eles eram republicanos. Então os interesses eram de fora e, logicamente, havia aqui dentro grupos interessados em transformar a monarquia em república. Sim. Mas esses grupos eram grupos pequenos e eram mais questões ideológicas de um grupo ou de outro. Não era a mudança de monarquia para a república para mudar o sistema e, obviamente, tornar o sistema mais democrático. Sim. Não era isso que estava em jogo. Eram muito mais interesses de facções particulares, interesses, né, de democratizar o país. Na realidade, naquela conjuntura, a democracia era para 4 ou 5% da população. Sim. Tanto é que naquele momento, Marcelo, na América Latina, você sabe quem votava? As pessoas que era o voto censitário, eram aquelas pessoas que eram donas de posse. Sim. Portanto, não votava as mulheres, não votavam os analfabetos, não votavam aqueles que não tinham posses. Portanto, 4% da população votava. Era uma democracia que a gente nem poderia dizer que burguesa fosse. Claro, claro.
Então os interesses... De tão hermética que era, né? Eram interesses de grupos, grupos. Não eram interesses para mudar realmente a situação do Brasil. Por isso, usando Martí e Mariátegui, eu diria, a nossa dependência que havia no Império continuou na República. Se no Império nós dependíamos da Inglaterra, porque abrimos os portos para ela e para os amigos dela, na República nós passamos a depender dos Estados Unidos. Mudou o nosso amo, mudou o nosso senhor, mas a nossa dependência continuou a mesma. Professor, eu estou aqui me dando conta de que 1889 é um ano depois da abolição da escravatura no Brasil, né? Sim. E nós sabemos que o Brasil foi um dos últimos países a fazer isso, né? Eu queria ligar esses dois fatos, até porque a maioria das pessoas tem isso na memória do colégio, dos estudos, né? Quais são as ligações que existem entre a proclamação da República um ano antes esta Lei Áurea? Na realidade, Marcelo, o que ajudou muito a acabar com a escravidão, primeiro foram as revoltas e as rebeliões e os levantes que os escravos fizeram. A gente nunca deve esquecer que os quilombos eram verdadeiras revoltas populares, em que os escravos fugiam das fazendas, criavam uma comunidade e ali praticavam a policultura e viviam muito bem, quase que reproduzindo a vida africana deles. Sim. Ali sim, movimentos populares, né, professor? Sim, claro. Zumbi dos Palmares, o grande líder. Sim. Tanto é que se levou aí um século para derrotar este quilombo. Então, nós temos que dar aos negros, foram eles os grandes lutadores pelo processo do fim da escravidão. Sim. É claro que a elite, quando percebe que vai perder, ela se antecipa, ela entrega os anéis para não perder os dedos. Claro. Mas a conjuntura internacional também favorecia, Marcelo. Nós não devemos esquecer que o Haiti, em 1804, foi a primeira república escrava negra do mundo a se tornar independente. Sim. E o que os haitianos fizeram? Eles enforcaram os franceses brancos, porque os franceses brancos exerciam uma violência muito grande contra os negros. Então, o Haiti, a imagem do Haiti começou a entrar no Brasil, aquilo se chamava haitinização. Sim. E claro, o governo brasileiro, os fazendeiros, percebendo aquilo que tinha acontecido no Haiti, pensaram, vamos aqui conceder a escravidão o fim da escravidão por cima, antes que os escravos exijam lá de baixo. Por quê? Porque se os escravos se levantarem, como no Haiti, nós vamos para a forca. Claro. Então, a conjuntura internacional do Haiti, a conjuntura internacional da Inglaterra, que o capitalismo avançava e ela não queria mais escravos, mas queria operários, né? A própria luta interna do Brasil, tudo isso levou ao fim da escravidão. Obviamente que o fim da escravidão não tem muita relação com a proclamação da República, porque a exploração do escravo ou do operário na República e na monarquia é a mesma, a elite é a mesma, Sim. a exploração é a mesma, o capitalismo é o mesmo. Quer dizer, do ponto de vista do status quo, nada mudou, né? Não. Qual é a diferença para o operário que está na monarquia e que passa para a República? Nenhuma. Ele vende a sua força de trabalho e é explorado. Qual é a diferença da aristocracia cafeeira que está na monarquia e que está na República? Nenhuma. Sim. Ela continua a ser a mesma. Quer dizer, muda-se para não mudar nada. Agora, professor, vamos falar um pouquinho destes nomes aí, né? Quem era o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca? Hein? Qual era a sua origem? O que pensava este homem? E quem ele representava? Ele que foi esta figura central da proclamação, né? Quem era ele, hein? Ele era uma classe média, fazia parte do exército. Comentam os historiadores que ele era mais monarquista que republicano, né? E que, claro,
tocado por aquele movimento militar, se tornou o líder daquele processo. Uhum. Mas não foi na história do Brasil alguém que tinha um projeto republicano de mudança do país. Uhum. Não. Tanto é que a figura dele é uma figura que no tempo é muito apagada e pouco se lembra, e foi um marechal duro, né? Uhum. E pouco construiu de nação e de projeto para o Brasil. Uhum. Então foi alguém que no Exército, numa conjuntura dada, se torna um líder, mas um líder muito passageiro e que não tem um projeto de nação. Te digo, quando a gente fala do Marechal Deodoro e fala de Tiradentes, obviamente que Tiradentes aparece muito mais que o Deodoro. Sim. Em que pese os dois terem sido muito glamorizados e talvez terem ganho mais do que foram, do ponto de vista histórico mesmo, né? Sim, mas o Tiradentes tinha um projeto de nação. Uhum. Tinha uma ideologia, né? Tinha uma ideologia, né? Isso, e tinha um projeto de nação, quer dizer, era uma nação burguesa, mas tornar a colônia brasileira independente de Portugal. Uhum. Não é o caso do Marechal Deodoro. Uhum. Ele quer sair da influência inglesa para entrar na influência estadunidense. Sim. O que se ganha com isso? Absolutamente nada. Pelo contrário, se perde. Uhum. Porque já dizia Simão Bolívar, o dominador, quanto mais longe está, melhor é. Uhum. E o Bolívar falava naquela época em que para você ir para a Inglaterra, muitos dias se levava. Uhum. E para os Estados Unidos, mais perto era. Então ele dizia, é melhor nós termos relações com a Inglaterra, que está longe, do que com os Estados Unidos, que está perto. Sim. Agora, professor, o senhor agora falou aí do Marechal Deodoro, que era mais monarquista do que republicano. Eu me lembrei deste best-seller que está aí agora sendo vendido, o professor Laurentino Gomes, que é jornalista também. Sim. Está completando a sua trilogia, né? Começou Sim. com 1808, que era um belo livro, o 1822, que também manteve uma boa pesquisa, e agora está nas bancas o 1889. Ele, na verdade, desconstrói um pouco, né, esta ideologia deste passo à frente, né, e fala muito disso que o senhor acabou de dizer, né, que Marechal Deodoro era um monarquista e que foi levado a proclamar a República quase que como descuidadamente, né? Qual é a sua avaliação? Eu imagino que o senhor já deve ter lido este livro, né? Não, Marcelo, eu ainda não li o livro e aí, claro, não posso emitir opinião sobre ele. Uhum. Ele é muito recente mesmo, né? Eu apenas vi uma entrevista e não li o livro, mas o que eu posso te dizer sobre a tua pergunta é aquilo que eu disse antes, que com monarquia ou com república o povo não sentiu mudança, né? E por isso é que cruzou os braços diante daquela mudança que acontecia, que era uma mudança feita por cima. É aquilo que o Antônio Gramsci vai chamar de revolução passiva, quer dizer, Sim. Os de baixo veem a coisa acontecerem, não participam dela, e quando ela acontece, pouco muda a vida dos de baixo. Sim. Portanto, não é autêntica, né, do ponto de vista da transformação, né? Claro. E dou um exemplo. Quando você, por exemplo, analisa a independência do México, que durou 11 anos, de 1810 a 1821, você vai ver que, principalmente na primeira parte, de 1810 a 1815, teve muita participação dos indígenas na luta pela independência. Sim. E os líderes daquela independência, que eram dois padres, Hidalgo e Morelos, o que eles fizeram? Eles foram já distribuindo terra para os indígenas. E os indígenas, então, já começavam a sentir o quê? Que o México mudava e que aquela independência significava para eles vida, porque eles tinham perdido a terra com a chegada dos espanhóis e agora a terra era devolvida. Claro. Então aquilo sim era um processo revolucionário, aquilo sim significava mudança para o indígena, aquilo sim tinha participação popular. E por isso, aquela independência, principalmente durante os 5 primeiros anos, foi um verdadeiro furacão que tomou o país inteiro, aonde o lance popular participava
e os indígenas sentiram que a vida deles mudava. Isto é revolução. Sim. Bom, nós estamos aqui nesta entrevista especial no dia de hoje, que é feriado, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, feriado nacional, e explicando um pouco aqui, né, o que significa esta proclamação, o nosso contexto hoje, como foi, como aconteceu tudo. Estamos fazendo isso com o professor Rampinelli, que é professor de História da nossa Universidade Federal. Professor, eu estou vendo aqui, passando o olho aqui nestes nomes que estavam ligados a Manuel Deodoro da Fonseca, eu vejo aqui o governo provisório formado por Floriano Peixoto, né, que é um nome muito próximo a nós aqui, né? Estamos numa cidade que leva o seu nome, né, Florianópolis. Claro. E eu não sei se eu concordo com o senhor ou se o senhor concorda comigo, mas de tudo que eu já li do Floriano Peixoto, eu não tenho a menor apreço pelo nome do Floriano Peixoto, por tudo que ele fez para nós aqui, principalmente, né? Mas é levado como um herói nacional. A gente vai no Nordeste do Brasil, o Marechal Floriano Peixoto é um verdadeiro herói, né? Claro. Qual é o contexto da história deste homem que esteve ao lado de Manuel Deodoro da Fonseca e que foi participante do governo provisório, hein, professor? Na realidade, ele deu o nome a Florianópolis, né? E cometeu um massacre aqui em Florianópolis. E por isso, toda a luta, principalmente no passado, para mudar até o nome de Florianópolis, que agora já está consolidado. Na realidade, Marcelo, as elites, elas se reproduzem nos monumentos, nas praças, nas escolas, nas ruas, nos palácios. E dou só um exemplo. Hoje e ontem foram exumados os restos de João Goulart, um grande presidente que o Brasil teve, que lutou por duas coisas importantes no nosso país. Primeiro, as reformas de base, para que o capitalismo pudesse avançar dentro do Brasil e tivesse a característica da proteção ao nacional. E segundo, uma política internacional avançada para a época, buscando a autodeterminação, buscando o direito de o Brasil se relacionar com todos. Pois bem, se o João Goulart tivesse implementado essas duas estratégias, e ele não fez, porque foi derrubado, possivelmente o Brasil hoje seria um país muito mais evoluído, muito mais adiantado, e talvez fôssemos até a China da América do Sul. Pois bem, quem ajudou a derrubar o João Goulart nos Estados Unidos? John Kennedy. Ele foi fundamental. Depois, o Lyndon Johnson. Quando você olha aqui para Florianópolis e São José, qual é a principal avenida que liga Florianópolis a São José, se não a Avenida Presidente Kennedy. Sabe o que isso significa, Marcelo? Isso significa a gente acariciar o chicote que nos pega nas costas. É verdade. Quando nós homenageamos essas pessoas, como John Kennedy, que acabou com o nacional popular no Brasil, que colocou o Brasil de joelhos diante dos Estados Unidos, que apoiou, embora já tivesse sido assassinado, mas apoiou apoiaria o futuro golpe de Estado que viria e que ajudou a enfraquecer o João Goulart. Quer dizer, nós temos que nos opor a isso. Então, a mesma coisa, voltando à tua pergunta do Floriano, claro, são pessoas que chegam ao poder e que não representam o povo, representam uma pequena elite, nem sequer uma burguesia, é uma oligarquia. E, claro, representando esses grupos, eles tornam os objetivos do grupo como se objetivos fossem de toda uma população. Por isso, Floriano, à margem de tudo isso que aconteceu, também é uma figura que, para Florianópolis, nos traz muitas lembranças ruins, obviamente. Lembro que, quando nós tivemos a novembrada, a placa dele foi arrancada por populares e jogada ao chão, na Praça 15. Por quê? Porque não representa absolutamente nada para Florianópolis e para Santa Catarina e para o povo brasileiro. E é de uma vaidade atroz também, né? Colocar o seu nome próprio à cidade. Né? Por isso, Marcelo, eu defendo o revisionismo histórico. Isso está acontecendo na Argentina. Sim. E o que é o revisionismo histórico?
é você analisar a história do seu país a partir de uma matriz nacionalista, do interesse nacional, e fazer o seguinte: olha, nós aqui temos que ter uma história que conte a real história nossa, e que a gente não tenha a nossa história contada pelos de fora. Sim. Porque um povo sem memória é um povo que está pronto para ser dominado. Porque quando você perde a sua memória, você abandona as lutas do passado, você abandona todos os levantes do passado, você abandona os usos e costumes do passado. E é com a história do passado que você constrói o presente. E construindo o presente, você consegue abrir uma perspectiva para o futuro. O professor, me aguçou a curiosidade aqui, entre os nomes aqui que citei, entre eles o Floriano Peixoto, mas também, só para citar, passar aqui, Benjamin Constant, o Quintino Bocaiúva, o Campos Salles, mas me chama a atenção aqui Rui Barbosa, que é uma figura que todos celebram no Brasil inteiro, né? Eu sei que, por exemplo, nos cursos de Direito, né, Rui Barbosa é uma entidade, né? O que representava o Rui Barbosa? Era uma exceção a este grupo, ou ele se confundiu e a gente também conta essa história mal contada? O que era Rui Barbosa neste terreno aqui, professor? Olha, um homem dotado de uma inteligência extraordinária, mas um homem conservador, defensor dos interesses conservadores e defensor da elite. Todos eles estavam perpassados pela ideologia positivista que vinha da Europa, né? E o que dizia, entre outras coisas, a ideologia positivista, o pensamento positivista? Eles diziam o seguinte: é preciso ter uma administração voltada, obviamente, para uma elite e nada de política para o povo. Portanto, eram grupos, e o Rui Barbosa está incluído entre eles, grupos que defendiam os interesses da elite dominante. E, claro, alguns mais inteligentes, outros menos, mas sempre defensores da elite dominante. Quando você vê aí o famoso discurso do Rui Barbosa, Oração aos Moços, né? Na realidade, claro, é a defesa da elite brasileira, em que o povo não participa deste governo. Portanto, Rui Barbosa, quando é reverenciado, ele nunca deveria ser reverenciado pelo povo. Ele é reverenciado por uma elite. Por aqueles que ele representava, né? Por aqueles que ele representava, né? Claro, né? Então, eu te diria, o Rui Barbosa não é símbolo de orgulho para o Brasil. Símbolo de orgulho para o Brasil, eu te diria, é o Antônio Conselheiro, é o José Maria, são aquelas pessoas líderes de grandes movimentos populares que lutaram para que os camponeses tivessem terra, porque o camponês tendo terra, a partir daí ele passava a ser livre. Muitas vezes, dizia lá José Carlos Mariátegui, a coisa mais importante não é alfabetizar o índio, porque quando você alfabetiza o índio, você traz o índio para a sua cultura. O que o índio no Peru precisa? Da terra. Então, antes de alfabetizar o índio, que se dê terra ao índio, porque com a terra ele se torna livre. Sendo livre, aí sim, ele pode aprender o idioma que ele quiser. Claro, com liberdade, né? O professor, só para fazer um parágrafo final aí nessa nossa boa conversa sobre proclamação da República hoje, neste feriado, estamos de vez em quando aí proclamando repúblicas ainda aqui no Brasil, né? Ou seja, enganando um pouco os olhos de todos nós, né? Como assim, Marcelo? Eu diria, por exemplo, agora para citar um fato bem local, estamos derrubando o voto secreto, né? E com isto, muita gente acha que vamos transformar o Brasil por conta disso, né? Claro. E coisas desse tipo, assim, aqui e ali, né? Claro. Na realidade, Marcelo, para nós começar a transformar o Brasil, nós temos que passar da democracia representativa, que é esta que nós temos, para uma democracia participativa, que é aquela que nós não temos. Qual é a diferença entre uma e outra? Na democracia representativa, o poder está na classe política, que você
você elege, mas uma vez essas pessoas eleitas, elas estão longe de você. Ao passo que na democracia participativa, você elege, mas o poder fica com você, porque você tem o direito de eleger e, ao mesmo tempo, de tirar desta pessoa eleita o poder que você deu para ela. Então, nós temos que fazer essa transição, né? Na realidade, significa transferência de poder ao povo. Tá certo. Professor, olha, foi um prazer muito grande, mais uma vez, ter esta aula com o senhor. A gente alongou um pouquinho, tradicionalmente no rádio a gente não faz entrevistas tão longas assim, mas eu acho que hoje era um dia especial para isso. Estamos num feriado, as pessoas nos ouvindo com mais calma, e era necessário que se tocasse nesse assunto com alguma profundidade, como a gente fez aqui. Claro. Quero lhe agradecer muito, viu, a sua atenção, e vamos incomodar o senhor outras vezes aí. Eu quero cumprimentar você, Marcelo, a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, e ao mesmo tempo lembrar que o povo tem que cada vez mais buscar se organizar no seu bairro, no seu partido, em qualquer lugar que ele esteja, porque o povo tem que tomar consciência de que o poder tem que estar com ele. E quando ele elege um vereador, um prefeito, um governador, enfim, qualquer representante, ele delega poder a essas pessoas. E ele deveria cobrar permanentemente dessas pessoas uma representatividade cada vez maior. E por isso nós precisamos ter consciência e lutar para que o poder esteja na organização popular. Só assim é que a gente consegue mudar o mundo. De outra maneira, não. Tá certo. Professor, arrisco a dizer que nós fizemos aqui uma entrevista republicana. Ah, com certeza. Tá bom. Muito obrigado, viu, pela sua ajuda. Tenha um bom dia, um bom feriado, professor. Tá, um grande abraço a todos. Este foi o professor Valdir José Rampinelli, professor de História da nossa Universidade Federal, que nos explicou um pouco dessa coisa tão mal entendida às vezes e até desconhecida da maioria da população. A proclamação da República deste dia 15 de novembro, lá em 1889. Está aí, dita por um professor de História. Alô, professor. Marcelo. Obrigado, viu? Mais Valeu, uma vez, um muito abraço, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Até logo.